Podemos começar? Boa noite. Meu nome é Renato Otto. Eu sou diretor-geral do Núcleo de São José dos Campos do Sistema Tempo de Ser. Já que a gente tem gente nova, que está vindo a primeira vez, eu vou apresentar um pouco do sistema. É bom que Mariel e Jussara também, que já tem bastante tempo que não aparecem, elas reforçam um pouco também. Eu estou aqui numa página que é o portal do Sistema Tempo de Ser, é uma página da internet, tempodeser.org.br, e eu vou ler a partir daqui essas informações, tá? O Sistema Tempo de Ser é um empreendimento que promove estudos e pesquisas acerca dos fenômenos psíquicos e o seu impacto no comportamento e nas relações humanas, tendo por objetivo construir uma nova pedagogia que denomina a educação de essencialidades. Então, o propósito do Sistema Tempo de Ser é construir uma nova pedagogia, que nós denominamos educação de essencialidades, que nada mais é do que a organização e descrição de um método, ou conjunto de métodos, porque a gente não é um método só, são vários, para o autoconhecimento, que estimula no indivíduo o seu potencial de inteligência mediúnica. E no Sistema Tempo de Ser, inteligência mediúnica quer dizer capacidade de autoacesso, capacitando-o a elaborar e desenvolver um projeto pedagógico individual, isto é, um projeto que atenda às suas próprias necessidades de autoconhecimento. Ou seja, o Sistema Tempo de Ser é uma associação de cunho pedagógico que tem o ser trino como pressuposto, o ser que é psíquico, psicológico e fisiológico, e o que a gente propõe é que o autoconhecimento promove a autoconsciência, que o ser psíquico comece a ter consciência de si mesmo. Então, é isso que a gente faz nos nossos laboratórios. Eu vou entrar aqui mais um pouco no portal mesmo e a gente pode olhar aqui sobre a educação de essencialidades, Então, o que a gente quer promover? Educação de essencialidades. É o recurso metodológico do Sistema Tempo de Ser e visa contribuir para que o indivíduo se desenvolva como inteligência mediúnica. Torne-se consciente, portanto, visível em si o seu campo inconsciente. Conheça e se autoeduque. Vou abrir um arquivinho aqui bem pequeno, PDF. E quais são os propósitos, então, do sistema a partir daquela descrição? Os resultados e benefícios que a gente espera. Reconhecimento da inconsciência psíquica, desconhecimento de mim mesmo, reconhecimento dessa inconsciência, revelação do potencial desconhecido ou revelação da minha inteligência mediúnica, que é a capacidade de tornar visível o invisível, a elaboração de um projeto pedagógico individual, que posso chamar também, depois de um certo tempo, de um plano de vida, aprimoramento da forma de me relacionar, valorização da convivência, vivência da autonomia, alteração na postura, hábitos e costumes. E qual que é o compromisso do sistema? Oferecer estímulos a considerações e visões sobre si mesmo, como nunca antes o indivíduo experimentou, desenvolvendo o desenvolvimento do comportamento autoobservador. Então, o que a gente promete quando a gente ingressa no sistema é que a pessoa vai desenvolver um comportamento autoobservador. E qual que é a nossa perspectiva? Referenciar a vida autoconsciente, representada por uma sociedade de indivíduos que desenvolve a autoaprendizagem e aprimoram, por consequência, o meio em que estão inseridos. Eis a verdadeira arte de educar, que a gente resume nessa frase que a gente chama de é tempo de ser. O nosso lema é ética, dignidade e cordialidade. E como que a gente faz? Promovendo este tipo de estudo e esse tipo de ambiente. Estudos e pesquisas acerca dos fenômenos psíquicos e o seu impacto no comportamento e nas relações humanas. Onde que a gente faz? Em ambientes como esse, que são núcleos de aprendizagem. A gente tem núcleo de aprendizagem do sistema em São Paulo, Birigui, Londrina, Bauru,
São José dos Campos e Presidente Prudente. Tá? E ainda tem outros núcleos interessados, tem um em Maringá e outras pessoas por aí. Bom, é isso. Isso que a gente vai ver hoje aqui, na verdade, é um curso do nosso que compõe os nossos ciclos de autoaprendizagem. A base desse curso chama Mediunidade, Vida e Sensibilidade, a linha mestre, e hoje ele é dado em palestras autocontidas sobre temas específicos nesta linha, Mediunidade, Vida e Sensibilidade. Ele compõe o currículo, então, dos ciclos 1, 2 e 3 de autoaprendizagem, mas é aberto ao público. Tá bom? E a gente tem, então, as educadoras Daniela e Maritza que vão compor o tema para a gente hoje. A gente faz interações com elas, mas tem que ser por microfone, porque a gente está transmitindo pela internet e as pessoas precisam saber o que foi perguntado para depois ouvir a resposta. Então, por fazermos a transmissão via internet, a gente faz isso por microfone. É só pedir que eu leve o microfone. E aí a gente pede para desligar ou deixar os celulares no vibracol para não incomodar. E é isso. Obrigado. Muito boa noite a todos. Como o Otto falou, eu me chamo Maritza. Eu sou educadora desse núcleo, participo dele desde o início. E há 1 ano eu apresento esse curso que chama Mediunidade, Vida e Sensibilidade, juntamente com a Daniela. A gente fica feliz sempre que vem pessoas que são do núcleo e também as que não são, como a Jussara, a Marielce e as 2 participantes que vieram hoje pela primeira vez. Para a gente é muito interessante que tenham pessoas de fora e que exponham as ideias, que façam perguntas, porque a ideia é um momento de interação. Não é a gente ficar sentado expondo, até a forma como a gente tem dividido hoje com mesas, exatamente para facilitar esse ambiente mais descontraído e para que as pessoas participem. Então, é uma alegria poder recebê-los. Para a gente é uma oportunidade grande de aprendizado, poder preparar e estar aqui, como a gente sempre fala, facilitando um diálogo e uma discussão. Meu nome é Daniela, eu também sou do núcleo de aprendizagem, não desde o início, né, porque eu cheguei faz 5 anos em São José dos Campos, então desde que eu cheguei em São José eu participo do núcleo. E faço esse curso há bastante tempo já, e a Maritza entrou há 1 ano, né, Maritza? Há 1 ano, então viemos realizando, né, essa atividade já há algum tempo. E cada vez que a gente pratica, que a gente traz um conteúdo para esse momento, os processos vividos conosco de leitura, de estudo, aumentou agora, né? Os processos que a gente vive são muito significativos para a gente. E a gente tenta, então, nesse momento aqui, um compartilhar das ideias que a gente tentou ali dar um direcionamento, dar um caminho. E esse tema é muito instigante, né? Essa temática, mediunidade ou fenômenos psíquicos, essa questão realmente é uma questão para nós. Né, nós do núcleo e nós que estamos dentro de uma atividade diária, uma atividade deste núcleo que tem como grande temática mediunidade, vida e sensibilidade. Então a gente tentar entender, tentar conceituar, construir um conceito de mediunidade que não seja atrelado a uma linha filosófica, a uma linha espiritual, ou espiritista ou espiritualista, é um desafio. E a gente tem que ir construindo, pegar o que a gente entende do que cada linha representa para a gente, e a gente constrói uma ideia. Então, hoje, tudo que eu e Maritza vamos aqui dialogar com vocês, passar do conteúdo que nós preparamos, é com essa expectativa de dialogar, de compartilhar aquilo que nós duas vimos como possibilidades, como aproximações, como reflexões, e instigar as questões mesmo. Então, assim, não hesitem, não tenham vergonha de sentir dúvida, não entendi, levanta a mão, a gente vai com o microfone, porque é a interação que vale a pena. Né? Se a gente fizesse só esses estudos sozinha, não teria muito o valor. Né? O valor da troca é o que faz a gente se aprofundar um pouquinho mais naquilo que a gente colocou como
uma síntese momentânea, né? Que é sempre momentâneo. A gente vê o conhecimento como um processo de construção. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez. E se vocês quiserem, a Marlésia, como é seu nome? Jéssica e a Edi, se quiser ficar aqui, ó, nessa mesa aqui que vocês veem, mas fiquem à vontade, porque tem essa aqui sobrando. Fiquem à vontade, tá? Se não atrapalhar aqui, então vamos começar. Tem pessoas da internet também, né? Então, boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Qualquer coisa também, só encaminha uma mensagem pelo chat que a gente vai conversando. Porque cortou agora. Quando eu cheguei, a gente testou e não estava cortando. Aí ele vai tentar. Perfeito. E a gente costuma começar com esse roteiro para situar o que nós vamos trabalhar hoje. À medida que a gente for falando, a gente faz uma lembrança. Então, o tema que é mediunidade ou fenômenos psíquicos. E o roteiro, em que começamos com abordagem de mediunidade, o conceito do dicionário segundo o Espiritismo. Em seguida, fenômenos psíquicos segundo Jung, que vai ser um tema que a gente vai aprofundar um pouco mais, por ser um tema mais complexo. Depois, arquétipos, contos de fadas e mediunidade ou fenômenos psíquicos. A ideia é, nesse item 5, após ter abordado esses temas, poder tentar chegar conjuntamente a alguma conclusão. Iniciando... Nossa. Desculpa, gente. Ele pulou vários slides. Talvez você tenha que mudar mesmo, porque eu acho que o negócio não está pulando. Então nós vamos começar do começo, né? Nossa, está tão alto. Quando a gente, obrigada. Quando a gente começa uma temática, a gente sempre pega do princípio de uma linguagem comum. E a linguagem comum para todos nós é o dicionário, né? A partir do dicionário a gente vai aí então pegando. Oi? Está muito alto? Tá. E aí a gente escolheu então do dicionário mediunidade, qualidade de médium, ou medianimidade. E, como falou, qualidade de médium, é importante esclarecer o que seria o médium, então. Médium, segundo o Espiritismo, pessoa que tem a capacidade de comunicar com os espíritos, servindo de intermediária entre os vivos e a alma dos mortos. Pessoa que supostamente detém o dom de conhecer coisas, fatos, ocorrências, etc., por meios sobrenaturais. Do latim, médium, intermediário. Esse é do dicionário Porto, é um dicionário virtual que nós pegamos. E aí já define, então, o que seria o médium, que é o portador de mediunidade. Então, esse é um primeiro conceito que a gente vai começar a trabalhar.
E a gente percebe naquele conceito, então, que mediunidade e médium está ligado a algo sobrenatural e alguma ligação com um mundo espiritual. Pelo dicionário, estaria assim. E o conceito de mediunidade segundo o Espiritismo, na verdade, a gente pegou alguns trechos de obras do Allan Kardec. O primeiro trecho do Livro dos Médiuns: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiums. E ainda, também no Livro dos Médiuns, o espírito pode agir sem o concurso de um médium. Ele pode agir sem o conhecimento do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares aos espíritos para certos fenômenos, sem o suspeitar. Então, aqui a gente percebe que, para o Espiritismo, mediunidade é o quê? Contato com o mundo espiritual. Médium é essa pessoa com essa capacidade de fazer essa intermediação entre o plano espiritual e o plano dos vivos, o plano terreno. Seria restrito, vamos dizer, a essa troca entre dois planos. E quem já estudou Espiritismo sabe que Allan Kardec cita que existem vários tipos de mediunidade, ele aprofunda nos tipos de mediunidade, mas sempre com essa visão da troca entre os espíritos e o plano terreno, com a intermediação de uma pessoa que, ainda que não perceba, é utilizada como intermediário, como fala aquela definição do médium ali. Um comentário: é sempre, nessa visão do Allan Kardec, o médium é sempre aquele que vai incorporar alguém, algo, ou um espírito, ou uma alma que está fora dele, diferente dele. Então, essa é uma visão do Allan Kardec. Por isso, as definições de mediunidade, de vários tipos de mediunidade. Mas, segundo ele, todos nós, segundo Kardec, todos nós, humanos, somos médiums. Com essa faculdade desenvolvida ou não, cada um ao seu tempo, né, para aqueles que acreditam. Mas isso é uma definição dele, a gente vai seguir com outras definições para conversar. Na verdade, o Kardec, ele define, né, como a comunicação entre o mundo corpóreo e o mundo extracorpóreo, né? E, então, daquele roteiro nosso, a gente abordou um primeiro tópico, que seria o conceito de mediunidade segundo o dicionário e segundo o Espiritismo. Agora, nós vamos entrar no conceito de fenômeno psíquico. Primeiro, do dicionário, como a Daniela falou, quando a gente aborda um tema, normalmente a gente traz uma definição do dicionário para ver como que isso consta para a maioria dessa sociedade. E, em seguida, nós vamos aprofundar numa visão de Jung. Fenômenos psíquicos, conceito. Fenômeno: qualquer modificação operada nos corpos por agentes físicos ou químicos. Tudo quanto é percebido pelos sentidos ou pela consciência. Fato de natureza moral ou social. Tudo que se observa de extraordinário no ar ou no céu. O que é raro e surpreendente, pessoa ou objeto com algo anormal ou extraordinário. Então, geralmente ligado a algo fora do comum. Fenômeno é aquilo que normalmente a gente não sabe explicar. Aquilo que acontece, mas a gente não sabe a causa e que normalmente nos impressiona. Psíquico, relativo à psique ou ao psiquismo, e aí, portanto, fomos à definição do dicionário de psique, conjunto de fenômenos da vida mental e que inclui processos conscientes e inconscientes. Então, juntando as definições, seriam esses fenômenos da psique, englobando processos conscientes e inconscientes relativos à vida mental de um indivíduo humano, que são conceitos do dicionário, mini dicionário Aurélio. Isso. Outro detalhe importante é que aqui já dá uma dica para a gente de que, então, estamos falando de mediunidade ou fenômenos psíquicos, sendo os fenômenos psíquicos aqueles que acontecem na vida mental, ou seja, dentro do cérebro. De quem? De quem? Quem é cada um de nós, segundo Kardec? Médium.
Todos nós. Então, já vamos partindo aí de algumas considerações nesse sentido. Somos médiums e todos os processos de pensamento, sentimento, de reações que a gente desconhece, pode estar acessando partes do meu inconsciente. Ou não. Vamos pensando aí. Vamos colocando as questões para já ir borbulhando. Então, nós iniciamos esse tópico que vai abordar fenômenos psíquicos segundo Jung. E para isso, a gente queria explicar primeiro como que a gente pegou esse material, que não é uma coisa tão simples. Nós fizemos pesquisas, acessamos algumas obras, principalmente 3 obras, sobre Jung e os estudos que ele fazia relativos a esses fenômenos ocultos, que ele estudou muito. E uma das obras é essa, de Djalma Argolo, em que ele fala de mediunidade e Jung. É um livro que está disponível na internet em PDF, um livro de 180 páginas, em que ele aborda várias obras de Jung, faz as transcrições das obras e a interpretação dele sobre aquelas obras. E chamou a nossa atenção porque a tese de doutoramento de Jung foi sobre fenômenos ocultos. O tema da tese de doutorado dele em psiquiatria foi defendida em 1902. O tema era Psicologia e Patologia dos Fenômenos dito ocultos. E para escrever essa tese de doutorado, ele fez estudos de supostos médiums e principalmente de uma prima dele, que era tida como médium. Então, ele estudou durante anos essa prima, fazendo anotações científicas. E no doutorado, ele aprofunda e chega às conclusões dele, que a gente vai, logicamente, de uma forma superficial, mas tentar trazer para a discussão e, no mínimo, para instigar, para a gente poder aprofundar isso em outros encontros. E o que a gente foi pensando dessas obras a que tivemos acesso? Estão todas descritas no final, a gente traz a bibliografia. Uma delas é essa obra do Argolo, uma da Nise da Silveira, em que ela fala sobre os estudos de Jung também, e aprofunda, e trechos do livro vermelho também, do Jung, em que a gente fez esses estudos para tentar compilar nessa síntese que trouxemos para a discussão. Esse primeiro trecho consta que Jung afirma que as entidades que se manifestavam por sua prima, como eu expliquei, que era tida como médium, eram simples construções mentais, elaboradas fora da consciência. Ou seja, eram construções do inconsciente, que em sua tese de doutorado denomina também de subconsciente. Isso está nessa obra do Jung, de 1994, que está a definição no final, na referência bibliográfica. Mais tarde, ele defenderá que os espíritos são complexos inconscientes autônomos, que aparecem em forma de projeção. E aí está a referência da obra em que Jung defende essa ideia. O que será que quer dizer isso daí? A gente reconhece que não é uma coisa simples, mas a nossa ideia de trazer esse trecho é de demonstrar que Jung, após fazer inúmeros estudos, trouxe essa conclusão, que o que essa prima dele manifestava nessas manifestações ditas como mediúnica, na observação dele, na verdade, eram manifestações do inconsciente dela, e que ele denominou inicialmente de complexos inconscientes autônomos. E no momento futuro, como a Dani vai explicar, ele passa a denominar esses complexos inconscientes autônomos de arquétipos. Então, essa é uma das primeiras conclusões que a gente traz para a discussão. Isso para a gente foi uma novidade, encontrar esse termo, porque esse termo, complexos inconscientes autônomos, é do Jung. Ele que inicia essa denominação dentro da psicanálise, né, e da psicologia. Então, ele denomina, passado alguns anos, que ele vai chamando como complexos inconscientes autônomos, ele vai descrevendo que esses complexos seriam conjuntos de padrões de comportamento. E aí ele vai, ao longo de 17 anos, fazendo pesquisa, não só com essa prima, mas com ele mesmo, com aquilo que ele vivenciava e que ele não sabia se era mediunidade
ou o que era, e ele fez esse estudo, ou essa autoanálise, por duas formas. Ele fez através de desenhos, de pintura, então tem a criação das mandalas e outros desenhos que ele começou a esboçar, conforme era um exercício que ele fazia, conforme vinha do inconsciente, vinha as mensagens, aí ele começava. Pelos sonhos, através das anotações todas que ele foi fazendo, e por escrita. Então, tudo aquilo que ele sonhava, ou que vinha como imagem, ele fazia, pintava, e depois de um tempo ele começava a escrever sobre tudo aquilo que ele estava observando, e ele fazia tudo através da observação. Então, o método é de observação, auto-observação e observação de um público, né? Principalmente essa prima. E aí, ao longo do tempo, depois que Jung escreve já algumas obras, e passa-se alguns anos, ele retoma as obras que escreveu e fala, peraí, diante de tudo que eu estou vendo, que eu estou construindo aqui de ideia, eu também poderia chamar esses complexos inconscientes de arquétipos, que são padrões de comportamentos humanos que toda a humanidade tem. Porque ele começa a perceber que os efeitos, né, que chamados de fenômenos, eles aparecem não só em uma pessoa, em outra, em outra, em outra, e aí ele vai se perguntando e vai fazendo essa análise, até o ponto onde ele troca nas obras dele complexos inconscientes autônomos por arquétipos. E aí começa a defender essa ideia, então, de arquétipos. O que seriam os arquétipos? E como os arquétipos são sempre incorporados, então está ali como forma de projeção. Então, a gente tem um sistema de autoimagem, né, uma formação da mente humana, que a gente forma desde quando a gente nasce, com a influência do ambiente, a influência dos pais, aquilo que a gente traz da espécie como hereditariedade, e nesse ambiente vamos formando os conceitos. E daqueles personagens que a gente mais conviveu, ou que mais nos chamou a atenção, vão criando-se os arquétipos. E aí depois eu vou passar a incorporá-los. Ou não, porque muitas vezes eu não sei que eu estou incorporando um arquétipo. Eu nem sei que é um arquétipo. Eu desconsidero e coloco como fenômenos extracorpóreos, fenômenos, né? Fenômenos de incorporação. Então, ele mesmo vai, retoma na obra e faz essa revisão e fala, agora poderíamos trocar, então, tudo o que eu chamei de complexos inconscientes autônomos como arquétipos. Por que autônomos? Porque ele me controla, ele me comanda. Como eu não dou conta de mim, eu não tenho acesso ao meu inconsciente o tempo inteiro, eu não sei o que me comanda. E aí, muitas das vezes que ele se percebia ou percebia o outro, quem estava comandando era esse padrão de comportamento. Isso é muito interessante. Isso é desmistificar aquela visão de que existe um mundo que eu não dou conta, que eu não consigo ter um acesso, mas o mundo é mental. E aí ele foi esmiuçando essa ideia. E autônomo também, desculpa só um segundo. Autônomo porque esses arquétipos, a gente vai ver um pouquinho para frente, eles compõem o inconsciente coletivo. Então, todo ser humano tem acesso aos arquétipos. Isso é o que permite com que seja ser humano. Isso é garantido. Você ter acesso ao inconsciente coletivo, que, segundo Jung, é composto pelo instinto e pelos arquétipos. Os arquétipos seriam, então, esses padrões, esses complexos autônomos, inconscientes, que qualquer ser humano capta de forma completamente inconsciente, se manifesta por meio desses padrões e daqui a pouco usa outro padrão e outro, e isso permite a manifestação em humanidade. Vocês leram alguma coisa sobre imaginação ativa que ele fazia? Né? Porque no livro vermelho é esse que é o sistema, né? Ele conversa com o arquétipo que está incorporado naquele momento. É como se dissociasse e conversasse. Assim ele acessa o inconsciente. Vale a pena ler. Tem um livro que eu sugiro que é O Eu e o Inconsciente. Muito legal, eu entendi o que é individuação com esse livro. Bacana. Então, é muito interessante essa obra do Djalma Argolo, porque lá ele é muito interessante. Para mim foi muito marcante ler. Porque ele coloca os trechos da obra do Jung e interpreta conforme o Espiritismo. Então, tem vários trechos de imaginação ativa, eu não sabia que era esse o nome, que é o Jung conversando com os arquétipos, e a descrição do que é o arquétipo e a interpretação do que o Espiritismo fala. É muito interessante, porque aí o Argolo vai interpretar o trecho do livro do Jung e fala, ele estava conversando com o espírito,
um espírito que veio do plano espiritual, e tanto porque tem isso. E quando a gente lê isso hoje, a gente que já foi espírita, quando lê, é muito legal, porque é exatamente o que a gente pensava. E hoje, lendo com a visão da psicologia, faz muito sentido. Então, quando a gente leu antes, fazia sentido, e hoje faz muito sentido entender que não é um espírito, me parece. É um arquétipo. É perfeita a visão de arquétipo. É um padrão comportamental, é um mito. Você encaixa com um mito. Aí ele mesmo compara. O Jung fala, era como se fosse a deusa tal, que tem tais e tais comportamentos. Até a roupa que ele vê, a pessoa que ele conversa é assim. Então, foi reler uma obra com uma visão um pouco mais crítica, vamos dizer. Mas valeu pela dica. Eu vou ler. Eu sugiro que vocês leiam o Jung mesmo. É muito legal esse livro. Vamos ler. E, bom, de tudo que eu já li, eu ainda fico com a dúvida. Será que tudo é só... A gente vai chegar lá. Ah, tá bom. Nós vamos chegar. Vamos chegar lá. Outra coisa que eu só gostaria de comentar rapidamente, quando a gente fala de arquétipo, que vai falar um pouquinho para frente, é assim, vou dar um exemplo fácil. Pensar assim, freira, todo mundo sabe e pensa numa imagem do que seja uma freira. Padre, todo mundo olha e vê o que é um padre. Rei, todo mundo olha e sabe o que é um rei. Guerreira, todo mundo tem as imagens montadas. Então, todo esse conjunto de imagens que a gente consegue descrever, até o vestuário, né? O vestuário, o jeito, a posição, que tipo de ação, se tem voz, se não tem, tudo isso são os arquétipos. Esse conjunto de padrões que manifestam, que faz a gente se manifestar. Tá? Então, é só trocando aqui em miúdos o que seria esses arquétipos. Tem um conjunto enorme. Mãe. Todo mundo, né? O que é a mãe? Faz ideia. Não precisa ser mãe para saber o que é ser mãe. Porque há uma carga coletiva que já garante se saber o que é isso. Só para confirmar mesmo aqui para mim. Então, o conceito de arquétipo veio depois desse estudo aí? No fundo, houve uma evolução. Ele mudou o nome, isso daí já era arquétipo, mas ele passou a chamar de arquétipo mais para frente. No começo ele chamava de complexo autônomo inconsciente, depois ele falou, isso é arquétipo. E hoje não, né? Hoje todo mundo usa muito mais o arquétipo, mas vem daí. Tá. Aí continuando. Então lá, continuando na obra de Jung ainda. Todos os fenômenos que o Espiritismo diz serem prova da ação dos espíritos estão ligados à presença de certas pessoas, chamadas médiuns. Nunca pude observar, o Jung falando, nunca pude observar acontecimentos ditos espíritas em lugares ou ocasiões sem a presença de um médium. Ou seja, o Jung depois, na obra, vai continuar falando isso, dizendo assim, não tem fenômeno se não tiver o homem que faça essa mediação, que seja o médium. E aí ele vai falar mais. Para ele não interessava, ele não estava muito interessado nas mensagens, no processo ali. Ele estava interessado no médium. Esse fenômeno que é o homem, o seu inconsciente. Então, para ele, a visão todo do seu desenvolvimento da teoria que ele desenvolveu, esses aspectos do inconsciente, essa entrada foi mediante essa observação. Então, para Jung, o que importava, o seu grande foco de pesquisa era o médium, ou o homem, que poderia ou não incorporar arquétipos, espíritos, e aí ele disse isso. Então, assim, para ele não existe fenômenos ou espíritos, né, essa presença de alguém que possa acontecer sem um médium. Tem que ter um médium. E é verdade, né? A gente não viu, não presenciou ainda nada. O próprio Espiritismo trouxe lá na definição, quando a gente trouxe a definição de Espiritismo, a gente falou. Mesmo que o médium não saiba, ele é essencial para que aconteça, se é que acontece, alguma troca. E aí Jung fala, me chama a atenção, porque fala-se tanto, que era na época das mesas girantes, aqueles estudos, e ele ficou interessadíssimo. E, segundo essa obra, Jung era um típico médium. Ele via tudo, ele via os espíritos, ele via o negócio da mãe, o negócio estourava do lado dele, mas tem muita história dele. Ele tinha poder de vidência, ele sabia o que ia acontecer no dia seguinte, ele sabia o que ia acontecer no passado, e isso o instigava. Então, ele se estudava e estudava os médiuns
eles como fenômeno, e não o espírito que vinha falar por eles. Ele queria saber o que se passava ali, naquele fenômeno psíquico. Isso o instigava. E vocês já pararam para pensar, a gente lendo essas obras, né, fazendo esses estudos, a gente passou assim, igual numa... A Denise pode falar para a gente, igual numa clínica de psicologia. Então, tem os pacientes, vão chegando os clientes, vão falando ali dos seus problemas, das suas questões. Passado um tempo, quando o paciente entra e começa a falar, você já tem um perfil diagnosticado. Já tem sinais e sintomas que vão direcionando, que é um tipo ali, né? É um tipo, um arquétipo ali, direcionado, né? Materializado, naquele momento incorporado. E aí isso é muito legal, porque isso é padrão de comportamento humano. Só que enquanto isso não existia como estudo, como observação, era algo que eu não conseguia definir. Então é fenômeno. Também porque os próprios clientes, quando a gente já vai falando através desses padrões, eles falam, mas como é que você sabe, Denise? Como é que você adivinhou? É evidente. Isso. Porque como é que você sabe disso, né? Porque a gente fala padrão. Você antecipa, né? E aí fala, mas como isso? Antecipa, por observação de um padrão. Espantados achando que a gente está adivinhando, né? E não é. E outra coisa que tem a ver com isso que a Dani falou, que o Jung fala muito na obra dele, como se ele tivesse duas personalidades. E cada hora ele incorporava duas mais fortes, vamos dizer. E aí, quando o Argolo vai interpretar, o que ele fala? Obsessores. Ele mudava completamente. E aí o Jung, aprofundando, fala arquétipos complexos, autônomos, inconscientes, que eu posso incorporar um ou outro. Isso muda completamente. Só que como eu não tenho acesso ao meu inconsciente, eu acho, talvez explique que é uma coisa de fora. Mas é meu, mas eu não sei. E é interessante a gente notar que é um pesquisador fazendo por uma linha, uma fresta que ele pegou e está analisando pelo aquilo que ele entende. É a leitura que ele faz de uma obra que, né, ele vai se desenvolvendo numa temática que é do universo, né, é do universo, na época que ele viveu, né, fazendo toda essa revolução. E hoje ele ainda é lido, ele ainda é estudado, é valorado. Então, a gente está colocando aqui para a gente pensar essas questões. Não é que a gente é a favor total do que o Jung pensa ou do que o Espiritismo pensa ou qualquer linha. Não. A gente está trazendo um conteúdo para pensar, nossa, que bacana, como é que as ideias e conhecimentos vão sendo construídas e diluídas aos poucos, né? Volta e ganha uma compreensão mais expandida. Então, por isso que no início eu falei, para a gente aqui do Sistema Tempo de Ser, o conhecimento ele é construído mesmo. Ele é construído e não é nada fechado. É verdade, só isso que eu acredito e acabou. Não, ele é um processo. E nesse trecho, a gente simplifica, logicamente, conclusões desses estudos feitos por Jung no seu doutoramento. Ele traz 5 conclusões principais. Em primeiro lugar, os fenômenos não são devidos à charlatanice. Esses fenômenos ditos como mediúnicos, espirituais, e que ele chama de fenômenos psíquicos. Mas explicam-se assim. O movimento automático da mesa, que são as mesas girantes, que eram muito fortes na época do estudo do Kardec. Aquelas mesas que levantavam, giravam e assim davam respostas a perguntas feitas, como se fossem espíritos respondendo perguntas feitas pelos vivos. O movimento automático da mesa como resultado de tremores inconscientes das mãos do médium. Primeira conclusão dele. Segunda, as comunicações através da mesa, inclusive as que resultam da leitura do pensamento, são percepções inconscientes dos tremores intencionados dos participantes. Terceira conclusão. A escrita automática é fruto de hipnose parcial, uma sugestão primária dirigida à consciência quando a sensibilidade está retida e ao inconsciente quando está extinta. E, por fim, as comunicações mediúnicas são tratadas como alucinações, simples dissociação da personalidade, gestadas no inconsciente por uma série de eventos. Finalmente, em última conclusão, os médiuns são doentes mentais em graus diversos. Gente, quando a gente leu isso, é uma coisa de assustar, não é? Eu e a Dani, a gente não sabia se ria ou se chorava. Olha isso. Mas por isso que eu falei, por isso que eu dei como que fala, uma preparadinha em vocês. Eu falei, é uma fresta, é uma visão. Ele está vendo, é um processo de estudo de alguém que estudou pela observação. E como ele era psicólogo de formação, psiquiatra de formação, ele observa isso.
Ele fala, não é, porque quando você vai no psiquiatra, quando você vai no psicólogo, ele não te olha de cima, embaixo, todos os aspectos, se você está tremendo, se você está fazendo assim com o dedo, se você faz assim, tudo é um sintoma. E ele olhou com esse olhar. Então, é uma construção de alguém que olhou a mediunidade, ou o médium, com esse olhar. E isso é rico na obra, porque isso desmistifica, segundo ele, o que uma corrente espiritual ou espiritualista defende como verdade. E ele não está falando que não existe. Existe, mas tem um corte que ele faz aí. E isso que a gente achou interessante. Posso só um pouquinho? Acho que ali alivia um pouquinho, porque todo mundo é meio... Gente, ele era o maior. Ele era o maior. Na verdade, eu acho que é uma descritos, manifestação normal, não doença. Os fatos descritos da vida do Jung, por isso que eu falo que esse livro é muito interessante. Porque o livro descreve tudo que ele viveu. Ele já viveu todos os tipos de mediunidade. Então, se tem alguém que se encaixa nisso, é o Jung. E doente mental nesse sentido. Quem não é? Quem não tem algo psíquico? Quem aqui não tem? Eu não sei. A gente pode ter e não saber, porque a gente desconhece, não é? Pode nunca ter se apresentado, ou nunca irá se apresentar, mas quem garante? A gente não conhece. É só por isso, porque a gente não conhece. E aí a gente vai além. O que é um distúrbio psíquico, então? O que seria? Maria Elsa pode ajudar. Que é médica. Não, mas eu não sou psiquiatra. O que é um distúrbio psíquico? Mas eu acho assim que interfere na vida da pessoa e atrapalha o andar da carruagem, aí a gente considera uma doença. Né? É como pensar no normal do corpo. Uma pessoa pode não ter um pé e ter uma vida normal. Né? E aí vem a questão lá do espiritismo de novo. Todos somos médiums. Eu acho que aqui ninguém duvida disso. Todos aqui se consideram médiums? Todos são um pouquinho. Eu acho que... Pelo menos, no mínimo. De mínimo. Eu acho que outra coisa importante é que quem tem esse conhecimento e olha com um olhar de observação e reconhece em si, já está lá na frente. Eu acho que esse é um ponto importante. Não com julgamento, um preconceito, como se for reconhecer isso, é reconhecer que eu não tenho capacidade. Reconhecer como uma característica humana. Humana. E o que eu acho mais interessante é que um pesquisador, depois de um tempo, é que passou a ficar, para mim, mais claro essa ideia, de que um pesquisador, pela área que ele busca, pela área que ele investiga, sempre vai dizer de uma necessidade dele. Então, vai ser um processo sempre de auto-investigação. Mas a gente não sabe. Então, a gente se pega procurando temas para estudar, vai para uma linha, escolhe uma graduação, escolhe um curso para fazer, escolhe algumas coisas que vão ali, tendo um sentido para a gente, mas a gente não sabe muito bem o que é. Mesmo que tenha sido imitado de alguém que a gente considera muito, mas tem uma função, tem ali um sentido. E aí esse sentido passa, quando você começa a perceber os seus processos de investigação, que ele é sempre autorrevelativo. E para ele isso está nítido, assim, está claro, né? Ele foi se colocando como o objeto. Ele sendo o objeto a ser pesquisado. A conclusão que eu cheguei depois de ler esses negócios todos, eu virei para a dama e falei, cara, Jung era muito doido, gente. Cara, eu fiquei chocada. Como ele era doido. Eu também, mas ele escreve umas coisas, onde que ele ia escrever aquilo? Muito legal. É muito impressionante. Nossa, muito legal. Hoje é uma questão muito difícil, esse limiar da loucura e da mediunidade. Né? Tem um limiar aí que a gente não consegue medir. E tem hospitais que trabalham com passe espírita para curar a esquizofrenia. Acham que tem obsessores. Então, hoje se entrou muito nisso também, de fazer essa confusão espiritual com o tratamento psiquiátrico, né? E esse foi um dos temas a gente ter escolhido esse assunto. Mediunidade ou fenômeno psíquico? Tentar, nem que seja aos poucos, a gente aprofundar e ir esclarecendo para a gente. Sim. Por quê? Porque a ideia é olhar na gente. Quer dizer, quando eu achar que teve um fenômeno psíquico, que é isso, sobrenatural, tive uma evidência. Pensei numa amiga que eu não encontro há 15 anos, no mesmo dia ela me ligou. Sim. Quando isso acontecer, tentar entender o que se passou. Ao invés de virar e falar fenômeno, o espírito que me adora chegou e me falou que ela ia me ligar. Para e se observa. Tenta entender o processo em você,
para tentar entender que fenômeno é esse. Porque senão, se ficar tudo fora, no mágico, no religioso, Pira, né? você pira. É igual a imagem da criança, quando nós já fomos criança e a gente olhava para nossa mãe, pelo menos eu olhava e falava assim, gente, como é que ela sabe tudo isso? Minha mãe sabe muito, mas como é que ela adivinhou que eu tinha feito uma coisa errada e eu não falei, ninguém falou? Fenômeno psíquico. E aí, como? A Deus, realmente, ela sabe tudo. E aí, aí eu lembro que a mãe falava sempre assim, quando eu falava, como você sabe? Como você, né, depois brigando, como você sabe? Ela falou, a mãe olha, a mãe tem um olho. Ela sempre fala assim, mãe tem um olho que consegue avançar onde... E não era, é uma experiência, né? É a experiência ali o tempo inteiro. Mas nem para a mãe é consciente isso, né? Ela sabe a hora que o filho chegou, não chegou. Então, assim, a observação, a gente pouco fala do que a gente observa. Pouco fala, pouco registra o que a gente observa e a gente esquece, né? Como não, passa, né? Passa. Você estava falando ali que são doenças mentais. Eu tenho uns amigos psiquiatras que trabalham em hospitais psiquiátricos. Eu perguntei uma vez, e conversando com eles, eles resumiram que está lá internado todos os médios desequilibrados. Ele usou esse termo, que vai de encontro ao que vocês estão falando aí. Desequilibrados. Isso. Mas é isso. Então, passando essas conclusões, a gente vai para uma etapa um pouco seguinte da vida do Jung, já um pouco mais maduro. Mais velho, eu diria. Ele fala assim, certa vez, conversei longamente em Nova York com um amigo de William James, professor Hislop, sobre a questão da prova e da identidade. Ele admitiu que, considerando todos os fatores, a totalidade desses fenômenos metafísicos, ora ocultos, todos os fatores, fenômenos metafísicos, seria melhor explicada pela hipótese dos espíritos, do que pelas qualidades e peculiaridades do inconsciente. Então, olha como ele já vai considerando. Ele não desconsidera a hipótese, não desconsidera. Isso já numa obra lá que foi publicada em 2002. Não, foi uma reedição, é lógico, né? E aí, com base em minhas próprias experiências, Jung falando, preciso dar-lhe razão neste aspecto. Em cada caso particular, preciso ser necessariamente crítico. Mas, no geral, devo conceber que a hipótese dos espíritos traz melhores resultados na prática do que outra qualquer. Então, ele chega num ponto que ele também não dá conta das informações que ele tem. Ele fica, e aí? E essa questão da cura? Dos processos de cura que realmente acontecem. Como é que faz? Como é que eu explico isso? Eu não explico. Ele não explica. Então fica. E aí eu achei legal demais da parte dele, de um pesquisador, ter uma linha de pesquisa onde ele fala, até aqui ok, mas eu não desconsidero. E é isso que ele coloca, então, depois de um tempo de amadurecimento, desenvolvimento de uma teoria, e coloca isso. Então a gente resolveu trazer nessa questão. Ele também considera. Isso foi ficando nítido a mudança dele ao longo da vida. Que antes ele era bem categórico e chegou nessa época ele começou a cogitar. Então nunca comprovou, mas ele cogita de que faz sentido. Faz sentido o quê? Que a maioria esmagadora, segundo ele, parece ser, quando ele pega um caso e analisa criticamente, parece ser como no caso da prima, que são manifestações de arquétipos. Que é inconscientemente manifesto e o médium acha que é outro, ou não só o médium, quem quer que esteja analisando. Mas ele não descarta a possibilidade de poderem, sim, existir inteligências extracorpóreas. Eu me lembro também dele falar alguma coisa que, assim, a pessoa que tem uma intuição muito aguçada, ela consegue perceber a tua necessidade. É como a mãe com o filho, né? E daí fala aquilo que você precisa ouvir. Então, não seria só os arquétipos, os fenômenos psíquicos, né? Mas também tem esse outro lado. Ele fala muito de intuição também, mas ele relaciona as duas coisas, como também o inconsciente brotando. Isso, sim. Mas aqui, nesse ponto, é uma coisa além. Sim.
Ele não descarta, Não, aí ele é começa outra a escrever isso, de que apesar de muito ser do inconsciente, ele não descarta de que possa ter algo extra que também interfira em determinadas situações. Porque ele não explica, não dá conta de explicar. Eu tenho um monte de questões aí, mas não seria para hoje. Olhando a vida de Chico Xavier, o pouco que eu conheci, né, parecia que ele ia além, né, porque ele adivinhava nomes, ele não ia só no que você precisa. Isso é a minha observação, né? Ele ia além. Então, aí eu fico pensando assim, tá, de repente esse tipo de pessoa, essa mediunidade, ele consegue, as pessoas que conseguem prever o futuro, né? Esse médium aí, será que eles têm a capacidade de se transportar, não? Transportar no tempo e espaço, que essa coisa que a gente não entende, né? Que eu sei que a física explica, mas eu não sei explicar. Mas que não existe, né? Só existe porque aí vai no futuro, volta, sei lá. Eu fico pensando, o que vocês leram, alguma coisa assim, possa... Porque assim... Na verdade, Sara, na própria obra tem vários exemplos disso, porque Jung era assim o tempo inteiro. Tem vários exemplos dele. Eu não sei nada Quando ele sobre. visitou o Freud pela primeira vez, ele abordou esse assunto no escritório do Freud. E aí aconteceu um estalo, pá, uma coisa do nada, que isso acontecia direto perto do Jung. E aí ele falou, o Freud negava tudo, e ele falou, não, tem alguma coisa, não de espírito, mas tem algum fenômeno psíquico inconsciente ligado a isso, e vou te dizer mais, vai acontecer de novo, quer ver? Pum, estalou de novo. Ele escreve, eu não sei explicar como, mas eu sabia que ia acontecer de novo. E ele não explica isso como um espírito estalando a madeira, não tem nada a ver. É que a psique é atemporal e é espacial. Existe esse... Tem um filme que chama A Chegada, não sei se vocês assistiram. Como? A Chegada. É um filme de ficção científica. A Chegada. Vem uns ETs aí, exatamente sobre esse assunto, vale a pena. Vamos ver. Técnicas que estão se... Até a constelação familiar é uma técnica, o alinhamento energético, o Theta Healing. São técnicas que estão usando para você entrar no campo de inconsciente do outro. Lógico que passa pelo seu, né? Não é uma coisa desassociada, né? E aí eles estão ensinando um monte de técnica aí de eu poder fazer leituras do inconsciente do outro. Mas através de si, né? Isso que a Denise está falando é muito importante, que tudo que sai de um homem passa pelo crivo dele. Inclusive do médium ao manifestar isso. E através desse corpo físico, dessa mente, Dessa desse manifestação. cérebro, que você faz toda a técnica. Exatamente. Agora você tem que passar por você, né? E vem coisas suas nessa leitura, né? A questão que me vem depois da Denise ter dito isso é que se a gente consegue captar o inconsciente do outro, né, para saber se existe a comunicação do espírito, é saber se continua, né? Sei lá, é isso que me vem. Pode passar, Otto, por favor. E nessa mesma linha, o Jung escreveu essa carta. Eu vou dar uma lidinha aqui, que eu anotei. É uma carta ao Dr. Fritz Kunk, de Los Angeles, na Califórnia, sobre a forma que ele pensava sobre determinado assunto. E uma das conclusões que ele coloca na carta, a gente transcreveu aí que nos chamou mais atenção. Não há razão alguma para supor que todos os chamados fenômenos psíquicos sejam efeitos ilusórios de nossos processos mentais. Quer dizer, nem todos são necessariamente. Não acho que todos os relatos dos chamados fenômenos miraculosos, como precognição, telepatia, conhecimento supranormal, etc., sejam duvidosos. Sei de muitos casos em que não paira a mínima dúvida sobre sua veracidade. Então, ele levanta possibilidades
que ele não comprova cientificamente, mas ele mostra que pode ter algo além do inconsciente, que para a gente é interessante. E aí, nesse ponto, eu e a Dani, quando a gente estava discutindo, que a gente discutiu bastante, isso quebrou a cabeça da gente, que a gente lia, relia, aquele negócio da doença mental, então, a gente falou, meu Deus do céu, onde que a gente vai parar depois disso? E aí, a pergunta que a gente coloca para os aqui presentes, inclusive, só explicando para as duas pessoas novas, nós participamos do Sistema Tempo de Ser, e esse curso era dado, até 2 anos atrás, por uma inteligência extracorpórea, em denominado espírito, que a gente chama de Carlos. Ele, se é que ele existe, se manifesta por uma médium que chama Marlete, e que vinha aqui uma vez por mês e dava esse curso, até que chegou um ponto em que se decidiu, no próprio Sistema Tempo de Ser, que os cursos seriam dados por educadores do próprio núcleo. E a gente continua fazendo, e em algumas situações essa inteligência extracorpórea ainda se manifesta. Então, a grande questão nossa é assim, a gente precisa discutir isso. Com base nesse material que a gente trouxe, o que a gente acha que seria? São fenômenos psíquicos, manifestações da médium, arquétipos complexos, autônomos, inconscientes da médium Marlete, ou seria uma inteligência extracorpórea que utiliza esse instrumento físico dessa médium, que fica inconsciente quando manifesta essa inteligência, e por ali são passados conteúdos. O que vocês acham? Para a gente é importante trazer essa discussão e ouvir mesmo, porque nós nos questionamos. Eu nunca consegui entender aquilo. Mas tinha uma coisa assim, não sei se eu vou fazer como pergunta, vou colocar uma dúvida assim. Uma vez, alguém fez uma pergunta para o Carlos, né? E era uma pergunta relacionada com a medicina, alguma coisa para quem tinha um conhecimento, né, na área da medicina. E ele falou assim, eu não posso responder porque eu não tenho, não tinha conteúdo, não tinha conteúdo. Aí ficava aquela coisa, então, ele é fora ou ele é dela, né? Ele está fora, porque que ele... O cérebro... Mas ele vem com tanto... E ela mesma fala que é um conteúdo que não é dela. Assim, eu estou falando o que eu percebo, né? Então, isso me deixa com essas questões aí. Isso tem uma palestra. E o mais interessante é que a Marlete, desde o início, ela se coloca à disposição para estudos. Ela se coloca, ela é aberta para estudos, para observação. Mas a gente não sabe observar e registrar, né? Temos feito isso com vários movimentos dentro do sistema, para que isso se torne um conhecimento para a gente. Deixe de ser só fenomênico, deixe de ser aquilo que a gente não explica. Né? Então, isso tem sido, deixa de ser misterioso, porque até por um tempo foi. E aí, com esses estudos aqui, o que vem são essas questões, e a gente vai aprender fazendo questões realmente, porque muitas delas talvez ela não saiba mesmo responder, porque ela não sabe como se processa muitas coisas. Ela só dá a vazão. Mas, assim, ela tem muito conteúdo, né? Ela manifesta ele com muito conteúdo. Tá, aí eu penso, não, ela estuda muito também, né? Ela estuda isso aí, então é só, né? De repente, o arquétipo, aciona ali no inconsciente dela. Mas será que já chegou a tanta coisa, entendeu? Tanta coisa que parece além, ou talvez eu tenha visto assim, né? Isso realmente... Deixa com o pé lá e outro cá. Essa era uma das questões. Tem outra também que eu acho que quando vocês forem falando... Mas a gente que trouxe essas questões para a gente pensar mesmo. Cada um refletir, ver o que... E continuar observando.
Porque que o conteúdo passado faz sentido, para a gente faz, senão não estaríamos aqui. Então, isso, para mim, não tem a menor dúvida. É muito coerente tudo. E a impressão que eu tenho é que é além do que ela sabe. A impressão que eu tenho é essa. Mas, cada vez mais que eu estudo, eu não sei. Não sei. Eu realmente não sei. Vocês têm alguma posição, vocês duas? Que... Não? O outro tá vindo. Então, lá, se até o momento a gente falou de mediunidade, depois fenômenos psíquicos, a gente tentou traduzir pelo dicionário o que era cada um desses, pegando Kardec, pegando Jung, e agora a gente vai tentar, então, esmiuçar aqueles complexos com o que o próprio Jung falou. Vamos considerá-los como arquétipos. Sendo arquétipos, pegamos do dicionário, Aurélio, o que é a definição? Então, definição de arquétipos: modelos de seres criados. Exemplar, um protótipo. Então, é uma ideia, né? Uma forma ali constituída, isso significa um arquétipo. Por isso eu dei o exemplo do padre, da freira, da mãe, do super-herói. É uma personalidade, né? Uma forma ali, modelo. E aí, continuando com os estudos de Jung, da mesma maneira como os instintos impelem o homem a adotar uma forma de existência especificamente humana, assim também os arquétipos forçam a intuição e percepção a assumirem determinados padrões especificamente humanos. Os instintos e os arquétipos formam conjuntamente o inconsciente coletivo. Então, Jung trabalha muito no desenvolvimento do inconsciente pessoal, que é aquilo que aquela própria pessoa experimentou desde a formação do nascimento e que vai formando o inconsciente dele com situações vividas, mas que são jogadas para o inconsciente e compõem o inconsciente pessoal daquele ser. A isso é somado o inconsciente coletivo, que é comum a todos os seres humanos que vivem no planeta Terra desde sempre. E o inconsciente coletivo, segundo Jung, é formado pelo instinto, que é essa força biológica que move o homem como espécie, e pelos arquétipos, que são esses padrões comportamentais, que a Dani exemplificou muito bem, e que são inúmeros e que todos os seres humanos têm acesso inconscientemente, e incorporam e representam esses papéis, que são comparados também aos mitos. Mitos. Eu acho muito legal nesse livro. Acho muito legal nesse livro que eu falei, ele coloca qual a função do inconsciente. Que bom, eu nunca li Freud, mas ele fala que o Freud ele coloca como inconsciente tudo aquilo que é reprimido, né? O Jung ele não vê dessa maneira. Ele vê o inconsciente como uma ferramenta para compensar a consciência. E é muito legal. Então, por exemplo, você vai numa festa e come tudo que tem direito. O teu estômago, você vai vomitar, depois você vomita, né, no outro dia. O teu estômago teve uma reação inconsciente para poder compensar a tua atitude, vamos dizer, consciente entre parênteses, né? Mas ele coloca que o inconsciente vai ter esse mesmo papel. Se a tua consciência está indo para um caminho, ele fala muito em unilateral, né? Você vai conjugar aí um arquétipo que vai tomar o lugar daquela consciência doente, no intuito de fazer ela ir para uma consciência melhor. Por isso ele chama isso de processo de autorregulação, autocura, isso. Que é os processos das mandalas. Né? Esse é o processo. Mas eu acho que é uma visão bem interessante, assim, mais legal, sei lá. Ainda bem, Edson. Achei que ia terminar e você não ia falar nada. Ele foi intimado para vir hoje, sabe? Então, mediunidade é um negócio muito amplo, né? Então, está se pegando
se fazendo algumas colocações aqui, que é muito interessante, mas só para a gente falar um pouquinho de mediunidade, ver essa amplidão, eu estava aqui agora a pensar, por exemplo, tem fenômenos mediúnicos que não tem nada a ver com esse mecanismo. E me lembrei aqui, por exemplo, do processo de bilocação, né? Da garganta ecoplasmática. Para quem não sabe, por exemplo, Santo Antônio de Pádua, alguém que já foi lá em Pádua, na Itália, e que visitou a igreja lá, vai poder ver lá na Santo Antônio de Pádua, a garganta dele está intacta até hoje. Está dentro de uma cúpula redonda lá, fechada. E o que acontecia com Santo Antônio de Pádua? Ele fazia sermão na igreja e a cidade inteirinha escutava o sermão dele, não precisava de ir para a igreja. É um fenômeno único. É sobrenatural, é mágico, misterioso. Hein? É mágico, misterioso. É mágico. Então, não, pelo menos o fenômeno de bilocação, uma pessoa encarnada podia estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Ele mesmo teve essa possibilidade. O pai dele estava preso e ele estava na igreja, e o pessoal está lá vai vendo ele, e ele foi até no dia que o pai dele estava sendo condenado, ele esteve no júri e fez a defesa do pai. Nós temos um caso aqui de Eurípides Barçanufo, ele tem vários livros, a Elza lembrou agora há pouco, ele tem vários livros. Ele era capaz, ele era professor, e os alunos várias vezes via ele dando aula, e de repente ele parava de dar aula, ficava na mesa, os alunos já sabiam, ele ia para algum lugar. Entendeu? Era um fenômeno mediúnico? Que fenômeno é esse? Então, quando a gente fala em mediunidade, isso é muito abrangente. É algo ainda que a gente não domina, né? Tem outros fenômenos, por exemplo, olha, você quer ver? Vocês já viram aquelas histórias de que, de repente, está tudo quieto e alguém começou a jogar pedra em cima de uma casa? A Jung fala e muito vai lá disso. de fora e não tem ninguém? Jung tem várias descrições que ele ouvia. Hã? E ele faz os estudos tudo com base no inconsciente. E é possível fazer isso? Como é que faz isso? Precisa do médium. E é o espírito que está jogando a pedra. Agora, como é que faz? Tem um processo, tem a explicação para isso. O médium pode estar longe, ele vai lá buscar a energia daquele médium para fazer essa operação, né? Entendeu? Eu só me vi a lembrança aqui, que eu falo, poxa, a gente fala, mas é algo que vai além daquilo que a gente está pensando. Então, a gente está falando de tão longe, né? Vamos falar um pouco da gente, assim, tipo, coisa assim que já aconteceu comigo como médium, eu trabalhava como médium, que até hoje eu não entendo também. Tipo assim, na reunião mediúnica, uma pessoa estava lá desesperada, querendo saber onde que estava a chave que tinha sumido da casa dela, de um armário, que ninguém achava, e que durante os trabalhos eu consegui visualizar onde que estava a chave, falei para ela, ela chegando em casa, foi lá, a chave estava exatamente lá. Então, na semana seguinte, ela ficou impressionada. Eu falei, não sei, gente. E eu não sei mesmo. Então, quer dizer, as coisas acontecem e é um mistério. A gente não consegue alcançar realmente ainda. E a pergunta que fica é, a Elza conseguiu, de uma forma inconsciente, acessar inconsciente dela, acessar o inconsciente da outra, ou um espírito veio no ouvido da Elza e falou onde estava a chave? E a questão, as questões... Então, acho que a dificuldade que a gente tem, nós seres humanos, é enfrentar o novo
como algo que pode ter mais de uma possibilidade, ou inúmeras. E o que o Jung, que elas vêm relatando aqui, eu estou prestando atenção com os relatos dela do que o Jung tem fazendo. Ele tentou meio que separar. Uma coisa é uma coisa que eu observo e eu estou chamando de fenômenos psíquicos, mas eu não descarto o resto. E eu não estou tentando colocar tudo no mesmo balaio. O que eu acho que a gente deve fazer é não colocar tudo no mesmo balaio. Tem coisa que a gente ainda não conhece. Tem coisa que a gente quer conhecer. E o mais impressionante para nós do sistema é aquilo que me afeta, como o ser que está percebendo ou que está vivendo a situação. Então, o estudo do fenômeno em mim, para mim, é o mais importante. Eu não descarto o que, por exemplo, fez a bilocação. Né? Se eu tivesse feito, eu ia ficar muito intrigado. Ia tentar entender comigo o que aconteceu. Né? Eu não ia simplesmente, hoje, né, falar que foi um espírito que me fez ter essa capacidade, ou qualquer coisa do gênero. Mas eu também não ia descartar que tenha sido isso. Não posso descartar, mas também não posso afirmar. O grande lance é a gente tentar dissecar e ir tentando estruturar o conhecimento a partir das dúvidas que vão surgindo. Porque se a gente coloca tudo no mesmo pacote, aí está tudo explicado, aí não precisa mais. Né? Então, assim, é fenomenal aquela coisa lá das pedrinhas no telhado. Né? Eu e outras pessoas posso perceber, ou só eu. E aí eu começo a descrever o fenômeno para mim. É fenomenal a Elza ter visto a chave da moça. Como foi esse acesso? Isso é interessantíssimo de saber. Né? É isso que a gente quer saber. Eu participei de reuniões mediúnicas há alguns anos, né? E tem uns negócios que acontecia interessante que às vezes marca. Eu me lembrei de um caso aqui que... Então, eu conversando com a médium, apresentou-se lá uma senhora que estava com dificuldade na casa dela. Eu falei, mas como? Você está na sua casa e tal, né? Ela falou, eu moro aqui na favela. Eu falei, pô, mas mora na favela? Eu moro aqui na favela, aqui embaixo. Ela ali no centro espírita Aí aquilo me entregou, né? Eu falei, como é que pode aí? Que o espírito mora na favela, né? Que para mim, quem estava ali se comunicando era o espírito, né? Muito bem, mas qual a necessidade? Não, lá em casa está precisando disso, daquilo e tal. Aí me deu na casa, eu falei, bom, mas que lugar que a senhora mora? Qual que é a rua? Ela falou, e o número é tal. Como é que a senhora chama? É tal. Perfeito. Vamos lá, a gente vai ver o que pode fazer, né? Aí no dia seguinte eu fui lá. Eu só não encontrei a mulher, mas ela morava lá. E está viva. E aí? Quer dizer, não tinha espírito nenhum. Ela, na verdade, tinha um espírito ali que é encarnado. Então, mas é um fenômeno psíquico, convenhamos. Como que alguém acessou alguém que mora na favela e que provavelmente estava precisando? Eu acho que a comunicação interpessoal é totalmente possível. Desenvolver sei lá, se é intuição. Vamos chamar de intuição, né? Legal esse exemplo. Mais um, né? Então aí ficou um pouquinho desse aprofundar do arquétipo, que não é um tema fácil, tá, gente? A gente estuda isso há muito tempo aqui, não é. A gente está tentando simplificar, mas é algo complexo, tanto que a gente vai fazer uma dinâmica daqui a pouquinho para tentar aprofundar um pouquinho na parte prática. Você tá... Bom, tem esse aí, né? Ou é aquele outro? Esse. Não, esse aí a gente já leu. O arquétipo, então, a semelhança do instinto no campo biológico, é um fator que determina o modo de apreensão, estabelecendo a uniformidade e a regularidade de nossas percepções. Essas imagens primordiais estruturam e coordenam nossa vida psíquica. Então, tudo que a gente vê como simbólico, como imagem, está dentro da estrutura psíquica. Através de impulsos altamente precisos,
que coordenam, inclusive, a atividade vital. Então, para eu me manter viva, em atividade, são impulsos que acontecem e eu não vejo. Então, se eu não vejo, são inconscientes. Aquilo que não traz a consciência, aquilo que eu não tenho uma visão, mas acontece dentro de mim. E esse movimento se dá por meio de incorporação de arquétipos. Então, é essencial para essa continuidade de uma vida ainda inconsciente a existência dos arquétipos e essas incorporações. E aí a gente entra no quarto tópico do que nós tínhamos elencado no início, que são os contos de fada. O que tem a ver isso? Contos de fada com mediunidade, com um arquétipo? E aí vem. Os contos de fada, do mesmo modo que os sonhos, são representações de acontecimentos psíquicos. Esses trechos nós tiramos de um livro da Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra muito reconhecida mundialmente, uma brasileira. Há mais ou menos 1 ano atrás, a gente trabalhou um MVS inteiro sobre ela, e ela era muito ligada a Jung. Ela trabalhava com as mandalas, com o inconsciente e com um tratamento de esquizofrenia.